A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Flávio, mais uma vez com todos vocês. Vamos para a leitura da palavra de Deus que diz, Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 12, que diz: Mas a graça foi dada a cada um de vós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, a outros evangelistas e outros para pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos para a obra e serviço do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A medida do dom de Cristo. A medida do dom de Cristo não se refere a Cristo, porque ele tem toda a medida. A medida de dom de Cristo para a tua vida. Aquilo que ele vê em você que ele pode realizar. Então ele vai conceder a você as revelações que você precisará para saber a respeito do teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma medida para cada um de nós. Aleluia. Por isso diz, ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No Velho Testamento você não vê dons espalhados para todo o povo de Israel. Você não vê isso. Você vê alguns. Você vê profetas e patriarcas sendo levantados por Deus, com uma graça abundante, com uma especialidade numa área de um dom, uma capacidade espiritual, mas você não vê os dons espalhados para todo o povo de Deus. Por quê? Porque a graça ainda não tinha manifesto. Aleluia! Cristo ainda não tinha vertido seu sangue na cruz do Calvário para conceder as capacidades espirituais de Deus para os homens. Então, nós vemos aí, por exemplo, em Israel, quem somente Deus usava no período em que Israel foi tirado do Egito. Deus só usava Moisés, não é verdade? E agora quando passa para após a morte de Cristo no Calvário, nós vemos que Deus concede dons à igreja. Nós vemos Deus levantando os apóstolos, outros discípulos, outros e mais outros, até o dia de hoje, capacitando os homens com dons poderosos para a realização da obra de Deus na terra, até que o fim chegue. Antes o povo estava no cativeiro, Jesus nos tirou do cativeiro. Aleluia! Ele subiu, mas também desceu, quer dizer, isso é um mistério. Não vou me ater a este assunto, porque o assunto é dons espirituais. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele concedeu uns apóstolos, outros profetas, não é isso? Evangelistas, pastores, mestres, para a finalidade, para aperfeiçoar os santos, para a obra e serviço do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação. Essa palavra edificação é para fortalecer mesmo. Porque uma igreja que tem os dons de Deus operando é uma igreja forte. Ninguém vai se tornar um expert ou uma pessoa muito usada por Deus se antes ele não aprender, né? Ele vai crescendo conforme a dedicação dele, conforme a renúncia dele. Aleluia, e obediência a Cristo, ele vai crescendo, até se tornar perfeito. Muitos dizem, alguém, aqui nessa terra não tem ninguém perfeito, mas Jesus disse, sede vós perfeito, como é perfeito o Pai que está nos céus. Como você pode declarar que não existe alguém perfeito nessa terra? Só Deus que sabe. Se ele capacitar você num dom
e você for fiel e você, aleluia, continuar a sua vida de renúncia até o fim, até quando Jesus chamar, esse dom pode se tornar 100% perfeito na tua vida. Aleluia. Mas eu sei que é raro, mas pode se tornar, porque Deus é que opera na nossa vida. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor, mas a finalidade é para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja seja forte. Observe uma igreja fraca e derrotada. Nela não há dons de Deus, mas também tem um perigo. Muitas igrejas têm manifestações dos dons de Deus, mas está igual à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha as operações dos dons de Deus, mas lá tinha uma bagunça só. Lá tinha muitos problemas. Então existem pessoas que não citam logo a igreja de Coríntios. Não, isso não é desculpa para que você diga que a tua igreja não tem dom de Deus, porque dom de Deus é problemático, porque dom de Deus causa muito problema. Aleluia, maior é Deus para ensinar os seus servos que são chamados e capacitados com os dons de Deus. Paulo precisou orientar aos filhos na fé que ele tinha em Coríntio. Por quê? Porque quando nós recebemos um dom, nós somos imaturos. Nós vamos precisar crescer na fé. Então, o líder precisa ser capacitado por Deus para orientar esses novatos na área dos dons espirituais. Porque a igreja precisa dos dons. A igreja precisa dos dons. Ora, se não houver operação de milagres, o que vai se fazer com as pessoas que estão doentes dentro da igreja? Existe igreja que tem muitos crentes doentes dentro dela, até o pastor está doente. E se não tiver dom de cura, como é que vai ser? Como é que vai ser se não tiver operação nesta área, né? E muitas igrejas estão corrompidas porque lá não tem profecia, lá não tem visão. Aleluia! Sem profecia o povo vai se corromper. Então a igreja precisa ter essa capacidade para poder ser uma igreja forte. Uma igreja que não tem essa capacidade, ela não é forte, ela ainda não está completa. O evangelho precisa ser pregado completo como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nesse vídeo eu quero contar uma experiência muito forte que eu passei. Uma certa vez chegou umas irmãs e falou: pastor Flávio, você não pode fazer uma visita a uma família? É porque tem um rapaz lá que está com AIDS. E nós fomos lá visitar, mas quando nós saímos de lá, nós saímos cheios de coceira, a gente coçava o corpo todo. Eu falei: tá bom, irmã, eu vou me preparar e vou lá. Fiz um jejum e fui lá, me deram o endereço e fui lá. Quando eu cheguei naquela casa, todo mundo estava doente. E eu observei que as peles deles estavam cheias de coceira, cheias de sarna. E uma filha prostituta, outro filho que tinha fugido da cadeia, estava lá escondido dentro daquela casa. E eles não falaram deles não, mas falaram do irmão deles que estava em cima de uma cama. Ele estava nu em cima de uma cama, debaixo de uma coberta com AIDS. E aquela AIDS tinha atacado a pele dele com muitas feridas. E eu vi as feridas que ele tinha. E nós oramos por ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E fizemos uma oração para aquela família também, um por um. Aleluia. Eu repreendi o diabo foi expulso daquela casa. E os dias se passaram, eu voltei lá e fiz mais uma oração, e foi forte a oração, e nós saímos de lá. Eu não tinha coceira nenhuma. Não tinha, porque eu fui preparado. Porque você não pode ir fazer esse trabalho de qualquer maneira, despreparado. Eu já vi casos de pessoa, eu vi caso de uma irmã que foi orar um aidético, ela ficou com o braço inchado. Eu vi caso de um irmão que foi orar um outro enfermo, ele ficou com a coluna travada, ficou em cima de uma cama.
Você precisa ser chamado para esse serviço. Curioso não pode fazer esse serviço. Na obra de Deus, você tem que ser chamado para fazer o serviço. Eu aprendi isso. A Bíblia diz: não imponha suas mãos precipitadamente. Não vai colocando a tua mão em quem quer você quer que seja, que você vai se dar mal. E passou-se os dias. Aquela casa era uma casa velha, um muro velho, tudo quebrado. Passou-se dias, passou-se meses, veio a notícia. O jovem foi curado, já estava numa igreja, e a família foi curada, e me chamaram para ir lá. Aí falaram assim: pastor, eu vou levar o senhor lá, porque o senhor não vai conhecer a casa não. A casa está reformada. Irmãos, quando eu cheguei na frente da casa, a casa estava pintada, o muro pintado. Eu falei: rapaz, isso aqui não é aquela casa que eu vim aqui. Quando eu cheguei dentro da casa, todo mundo com a pele limpinha e a casa toda limpa. Tudo limpo. Aleluia! Eu não procurei saber mais do restante. Eu queria saber sobre o rapaz da AIDS. Ele veio me receber, ele estava viçoso e nós saímos de lá glorificando o nome de Jesus. Aleluia! Isso não edifica a igreja? Isso não edifica a mim mesmo? Isso não edifica a eles para crer no nome do Senhor Jesus? O nome do Senhor Jesus, aleluia, é poderoso. Aleluia, não é um nome qualquer. Ficam dizendo aí: você não tem que falar Jesus, você tem que falar Yoshua, Yoshua e Yamashia, não é isso? Vocês querem, senão ele não vai te ouvir. Até hoje eu nunca precisarei falar: ô Yoshua e Yamashia, ouve a minha oração. Eu não preciso de falar, porque ele sabe que eu estou chamando ele. Se alguém bate lá no portão, bate palma, eu sei que está me chamando. Ele não fala nem meu nome, mas eu sei que tem alguém batendo palma lá. E aí eu chego lá, ele diz: você que é fulano de tal? Eu vou atender ele. Se você estiver chamando Jesus, não precisa nem chamar pelo nome, ele vai saber que você está chamando ele. Aleluia! Porque ele sabe de todas as coisas. Então não fique preocupado com isso. Existem pessoas que ficam preocupadas com os Illuminatis, com a ordem mundial que vai vir aí para governar o mundo, para liderar o mundo, com o número 666, fica preocupado com isso não, porque por trás disso está o diabo, e o diabo está derrotado. Enquanto a igreja estiver na terra, e Deus ainda não arrebatar ela, Jesus não chamar a sua igreja, aleluia, aqui ela manda e comanda. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai destruir nada se a igreja estiver na terra, irmão. Aleluia! Esta doença que está aí espalhada no mundo todo, ceifando milhares de vidas, está por julgamento de Deus, mas aqueles que são vasos de Deus, fiéis a Deus, são guardados pelo sangue de Jesus. Se você crê isso, dá glória a Deus. Se você crê nisso, você dá glória a Deus. Porque você não tem que ficar preocupado, você tem que estar na luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero contar aqui também uma experiência. Essa experiência é um pouco triste, porque, aleluia, eu não sabia o que estava para acontecer, mas o Senhor falou para mim: vai na casa do pastor Jorge. E esse pastor lá em Curicica. Irmãos, e acabou o culto, nós fomos para a casa do pastor Jorge. E quando eu cheguei lá, eu falei: olha, pastor, eu não sei o porquê Deus me mandou vir aqui, mas eu vou fazer uma oração. Eu levei teus braços para o céu e comecei a clamar. Isso eu não esqueço não, irmão. Eu comecei a clamar e eu vi um grande acidente. E eu falei: olha, eu estou vendo um acidente, muita gente acidentada. E olha, Deus não me deu detalhes. Então eu já entendo que Deus mandou vir aqui para orar por vocês. E orei por eles e vim embora. Passou-se de meses, passou-se até anos. E um dia eu encontrei um irmão e ele falou assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu com o pastor Jorge? Conta aí. O pastor Jorge se acidentou e morreu mulher, os 2 filhos e a cunhada. Ficou só ele. E ele está muito triste, muito abatido. Deus mandou ir lá fazer uma oração que nem eu sabia o que estava para acontecer. Mas foi dado o aviso. Será que eles creram?
Será que não creram? Será que descansaram? Será que não observaram a revelação? Que muitas das vezes Deus está dando um sinal para arrependimento. Alguma coisa está errada, não é verdade? Eu não sou o dono da verdade para dizer em detalhes o que aconteceu, mas existem muitos casos que eu tenho experiência que as pessoas não dão atenção ao aviso. Estou me lembrando aqui de um caso. Eu estava sentado no ministério e o Espírito de Deus falou assim para mim: avisa para aquele evangelista que ele precisa ir no cardiologista. E eu fui e falei com ele. Falei: olha, irmão, Deus manda te dizer para você procurar um cardiologista, porque Deus me mostra um problema no teu coração. Não, no meu coração não tem nada não. Eu estou muito bem de saúde. Passou-se os anos, né? Um dia alguém falou: ih, você sabe quem morreu ali na igreja tal? Eu falei, não sei não, fulano de tal. Deu um ataque no coração dele e ele caiu fulminante no chão, morreu de imediato. Era o tal irmão. Deus avisou, mas ele não deu crédito. A Bíblia é um aviso de Deus para a terra. E todos acreditam? Eles até perseguem a Bíblia. Não estão nem aí para a Bíblia. Uma vez uma católica veio dizer: não, pastor, eu tenho medo de ler a Bíblia. Por quê? Por que você tem medo de ler a Bíblia? Não, porque a Bíblia eu posso ler coisa que eu não estou vivendo. Olha a ignorância. Está vendo? E esta mesma irmã, esta mesma senhora aí que ia nas nossas reuniões, eu tive uma revelação com esta mulher e eu disse: olha, eu estou vendo uma imagem, eu vou orar. E eu levantei as mãos para o céu, orei e joga por terra, Senhor. Quando ela chegou em casa, a imagem estava caída, estava jogada no chão. E aí? Que ela veio e disse para mim: pastor, não sei o que aconteceu não, a minha imagem estava lá em cima e caiu, meus filhos são tudo pequenininhos, não tem como chegar lá em cima onde está uma madeirinha na parede e a imagem lá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de sinais, preste atenção nos sinais que Deus te dá. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez também eu fui chamado para ir orar uma mulher que estava tuberculosa em cima da cama, muito magrinha. E as irmãs já tinham ido lá e pregado, evangelizado, e nada aconteceu, vieram me chamar para mim lá. E eu fui lá. E foi um grupo, né? Todo mundo orando, eu orei, voltamos de novo, orei, voltou de novo. E quando eu cheguei, eu não vi que tinha mudado nada. Aí eu falei: meu Deus, me afastei deles, fui para o canto da parede e falei: meu Deus, o que está acontecendo? O Espírito de Deus falou assim para mim: é porque ela não perdoa a irmã dela. Eu falei: então é isso, por isso que ela não é curada. Eu fui lá e falei com ela: olha, o Senhor Deus manda te dizer, perdoe a sua irmã. A reação dela foi imediata: eu não vou perdoar. Ela me traiu, ela saiu com meu esposo, ela me traiu, ela fez isso, fez aquilo. E a mãe dela lá da cozinha disse assim: é verdade, e eu também não perdoo a atitude dela. Sabe o que aconteceu? A mulher tuberculosa morreu, porque não perdoou. Esse negócio de perdão é muito forte. Uma certa vez me chamaram para orar uma professora aqui perto na freguesia. E nós fomos lá. Ela estava com depressão. E eu perguntando, apertei ela, porque Deus não me revelou nada. Apertei ela, me disse: não, meu marido me traiu e eu não perdoo ele. E ela ficou deprimida. Ela ficou deprimida e jogou praga em cima do marido. Você vai ficar na cama e eu que vou cuidar de você. E não é que aconteceu isso? O diabo usou a boca dela e jogou o homem em cima da cama. Eu acho que já morreram todo mundo, já faz muitos anos, e por falta de perdão, perderam a bênção. Você tem que perdoar. Olha a revelação que Deus estava me dando. O crente tem que ter o perdão e ser misericordioso.
Existem pessoas que são muito duras de coração, que não sabem perdoar porque foram feridos, foram magoados, guardaram rancores, mas isso só vai trazer problema para a tua vida. Mas se você perdoar aquela pessoa, aleluia, você vai ficar livre do problema daquela pessoa. Existem pessoas que estão cheias de problema porque não liberam o perdão. O que Jesus falou antes de falecer? Se enquanto Jesus não falou, alguém falou assim, puxa, mas esse homem não morre, olha aí, tanto sofrimento, já era para ele estar morto com tanto sofrimento, mas ele precisava falar o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Talvez você possa dizer, não, eu não sou Jesus para perdoar, não. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir os passos de Jesus. E aí, você tem alguém para que você precisa perdoar? Perdoe para você não perder a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar este vídeo, eu quero também contar uma experiência aqui mesmo na igreja, no início, de uma irmã muito abençoada aqui. E um dia eu me lembro que o Espírito de Deus falou assim, avisa para ninguém comer carne de porco. E eu não sabia o que estava acontecendo com essa irmã. Esta irmã que estava com um problema muito sério, eu não sei se era no rins ou era no fígado, uma coisa assim, ela estava com tratamento e ela estava pedindo a cura dela e Deus mandou dizer, não, ninguém coma carne de porco. Chegar no final da semana, comeu carne de porco. Foi parar no hospital e morreu. Deus deu um aviso. Deus deu um aviso. Ela estava fazendo um tratamento e o médico tinha proibido a ela para ela não comer carne de porco. E o Espírito de Deus avisou na igreja. E ela ignorou, comeu a carne de porco, passou muito mal, foi para o hospital. Eu cheguei a visitar ela, mas ela faleceu. Olha, a nossa vida como que é, né? Você está vivo agora, amanhã você já está morto. E a gente tem que andar com sabedoria. A Bíblia fala que nós temos que andar com discernimento. Andar com cuidado. A vida não nos pertence. Você tem a tua vida, mas alguém pode tirar a sua vida. Uma enfermidade, uma fatalidade, um acidente pode tirar a sua vida. Mas nós temos outros testemunhos que você vê que Deus operou na vida daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa se humilhou. Que Deus te abençoe.